Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Roda Livre. Hoje recebendo duas personalidades, Haroldo e Juliano Bretas. Obrigado pelo convite, hein, Du? A nossa conversa vai ser sobre publicidade, sobre inovação e sustentabilidade. Vamos começar com o mais velho, né? Opa! Haroldo, 33 anos de publicidade. Conta um pouquinho para nós. Comecei aos 38, mais ou menos. De idade. Haroldo, conta um pouquinho para nós como a publicidade veio evoluindo ao longo desse tempo, e principalmente agora nos anos mais recentes, com a incorporação das mídias sociais. O que a gente percebe, assim, de novo, a gente está há 33 anos no mercado. E eu peguei a época em que não tinha nem impressora laser ainda. Você imagina, fazer pestap de anúncio desses materiais, era tudo com letra 7. Lembra da letra 7? Com estilete, né? Estilete, letra 7, montava. Então, assim, faz tempo, hein? Então, a gente já pode perceber isso, assim, depois veio o advento da impressora laser, a impressora laser ajudava, porque imprimia os textos de anúncio, montava já com a impressora laser, já facilitou. E hoje, com essa tecnologia que chegou, há um tempo já, transformou totalmente a publicidade e a propaganda, no aspecto de como fazê-la, né? Então, isso mudou muito, a agilidade, tudo. Então, hoje, você percebe que, assim, a tecnologia influenciou muito nessas mudanças da publicidade, né? Agora, hoje, você tem que ter conteúdos muito mais personalizados, porque aquilo que a gente começou um pouquinho antes da gente começar aqui o programa. Antigamente, a propaganda mirava muito naqueles 4 P's famosos, né? Que era o produto, preço, praça e promoção. Então, era voltado para produto. Agora são 4 Cs. Agora mudou para que a gente fala de 4 Cs, que na verdade é o cliente, o custo, a conveniência e a comunicação. Antes o centro ficava no produto, agora é no cliente. É no cliente. Então agora é o foco no cliente. Então tudo aquilo que a gente criava antes para produto, agora você está criando para o cliente. Entender quais são as dores do cliente, quais são as necessidades do cliente, aonde ele está, que aí entra o cliente, custo, conveniência. Por que conveniência? Antigamente era praça, agora é conveniência. Por que conveniência? É onde ele está. O que nós estamos falando? Hoje você compra um produto, sentar na sua mesa de trabalho, vou querer comprar isso, você compra. Entrega na sua casa, quiçá no mesmo dia até. Muitas vezes no mesmo dia. Então isso transformou muito. Os comerciais duravam, às vezes uma campanha durava 3 meses e tal. Hoje o produto é muito... A publicidade, a utilização dela é muito mais curta, né? Muito mais curta e muito mais dinâmica. Ou seja, aquilo que nós estamos falando. Você tem hoje uma campanha muito mais curta, porque você faz uma campanha, identifica quais são as dores ou não daquela campanha e já troca e vai corrigindo. Isso as mídias sociais permitem muito. Então, com o advento da tecnologia, das mídias sociais, dessa agilidade no fazer, trouxe esse benefício no termo que você pode entender o que você está fazendo e medir o resultado daquilo que você está fazendo. Porque antes a gente punha na televisão, né, um anúncio. Ainda existe, é óbvio. Ainda se faz programa de anúncio em televisão. Mas hoje você coloca na televisão, você não mede muito, além da audiência, o resultado daquilo. A não ser que seja varejo, promoção. Então, hoje mudou muito. Você consegue medir o resultado daquilo que você está fazendo. Ou seja, hoje o publicitário trabalha o dobro para ganhar metade, é isso? Lembra que você falou para ganhar a mesma coisa? Eu falei, não é a mesma coisa, é menos ainda. Porque tem mais inteligência. Porque eu brinco sempre na época que a gente tinha bons anos atrás, a gente se habituou a usar muito imagem, produto e tudo. E usava muito menos a inteligência no sentido de agência, né? Criava as peças, é lógico que usava inteligência, mas de um modo do produto. Hoje, você tem que vender muito mais a sua inteligência de negócio, entender do negócio do cliente e não só fazer comerciais bacanas e bonitos. É entender do negócio do cliente, saber quais são as dores do cliente, desse seu cliente, para poder criar essas campanhas de planejamento. Está na rua, né? Na verdade, né? É isso aí. Ouvindo o cliente. Vamos chamar o Juliano. Que aí entra a inovação. Que está mais atualizado que a gente em inovação e sustentabilidade. Você estudou lá fora, no Vale do Silício? Estudei. Conta um pouquinho dessa experiência, como Legal. É que foi? Eu fiquei durante um tempo no Vale do Silício, em 2007, 2008, que foi um pouco do começo, assim, né? Dessa revolução da inovação no Vale do Silício, início das startups, né? Que a gente ouve falar bastante. Então, assim, eu também trabalhava na área de comunicação, com meu pai, né? E nessa época que eu fui estudar lá, eu fui estudar marketing,
mas eu estava enfronhado ali nesse meio que começou a surgir a inovação como ela é mais conceitualizada hoje, né? Você é engenheiro elétrico? Eu sou engenheiro eletricista. E tem também MBA em inovação, Isso, né? aí quando eu voltei, né, na verdade eu fiz engenharia, daí eu fui estudar marketing na Califórnia, que foi nesse período. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um MBA em inovação, aqui pela UFSCar, pela Federal de São Carlos. Exatamente. São Carlos é uma cidade bem tecnológica, né? São Carlos tem um polo muito bom de inovação, de tecnologia, até pelas próprias universidades, né? A Federal, a USP, então tem... Hoje, o desenvolvimento de uma cidade é medido pelo número de startups. Exatamente, é mais ou menos isso. Né? A grande maioria das startups não vão ter êxito, mas as que têm êxito, tem um êxito estrondoso, né? Essa eu acho que é a grande diferença da startup para uma empresa mais tradicional, né? Ela o risco que ela corre é muito maior que uma empresa tradicional, até porque ela está inovando, ela está criando, de repente, um modelo de negócio que nem existe ainda. Então, ela acaba arriscando mais, testando mais, validando, né, através da tecnologia. Então, ou ela morre muito cedo, ou se ela consegue sobreviver a essas etapas, geralmente ela ganha tração, que a gente fala, né? Ela cresce muito rapidamente. Né? Nesse mundo novo nosso, com a tecnologia mudando muito rapidamente, a sustentabilidade ela está incorporada em todo novo negócio. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que a gente não tem como falar de inovação hoje, né, 2024, sem falar de sustentabilidade. Até porque, como até o Haroldo falou, tudo que a gente faz, a gente consegue medir, inclusive o impacto daquilo que a gente está criando. Então, um novo produto que eu crio, o que eu vou usar de matéria-prima? Que impacto isso vai trazer, não só meio ambiente, social? Então, é difícil você falar hoje de inovação ou pensar numa inovação sem trazer a sustentabilidade para dentro da discussão, né? Para o cerne da discussão. De onde eu vou trazer minha matéria-prima? Que tipo de produto? Até o próprio marketing. Que tipo de marketing eu vou fazer para esse produto? Então, a sustentabilidade está intimamente ligada à inovação. Eu costumo dizer que hoje não tem como você pensar em inovação sem falar de sustentabilidade. Antigamente, a sustentabilidade ela era um item que a pessoa podia investir ou não. Hoje é obrigatório, o consumidor exige isso das empresas, não é? Acho que esse é o grande ponto do hoje em dia. Antigamente, a empresa era como se fosse algo mais de marketing, né? Ela usava a sustentabilidade para criar uma imagem de credibilidade. Hoje, o próprio consumidor já exige da empresa a sustentabilidade, né? A geração mais nova lê muito rótulo, né? A gente brinca que, a gente, não, pelo menos até a minha geração, lia muito pouco o rótulo dos produtos. Hoje a geração já lê, já entende o que a empresa faz, como ela trata os funcionários, como ela investe, enfim, todo o impacto ambiental que ela gera. Então isso acabou virando um voto da carteira do consumidor, né? O ESG, né? Explica um pouquinho o que é o ESG. O ESG, ele é um tripé que está dentro da área da sustentabilidade, que é o E de environment, que é meio ambiente, o S de social, que é de social, e o G de governança, que aí é o que a gente fala dentro da empresa, como a empresa trata o funcionário, como é a política de incentivo da empresa com os funcionários. Então, ela olha tanto o impacto ambiental, o impacto social e o impacto de governança, e como ela mede isso, né? Como isso é mensurável de alguma maneira. Né? Voltar um pouquinho aqui até que enfim. Planejamento na veia. Esse é o slogan que você gosta de trabalhar. É esse mesmo. Você estudou bem, Edu. Como é que é fazer um planejamento de uma campanha? Então, é um pouco do que a gente estava comentando sobre. Hoje, vamos falar hoje. Hoje, o planejamento de uma campanha, de novo, envolve muito mais você entender as dores daquele cliente que você vai trabalhar, o produto que você vai... Como é que você tem esse feedback do cliente? Redes sociais, né? Redes sociais. Redes sociais. Então, por exemplo, primeiro para você entender qual é o cliente e entender como atingi-lo, de novo, a tecnologia e as redes sociais te trazem essas informações. Aonde o cara está, o que o cara gosta de fazer, o que aquele cliente precisa, o que ele pede como referência. Então, através desses sets, dá para a gente montar um planejamento estratégico de como nós vamos chegar a esse consumidor, de que forma a gente vai atingi-lo com mais eficiência possível. Então, esse é um formato de planejamento. E hoje,
Aí eu ia entrar nesse ponto. Inteligência artificial. Opa. Hoje, absurdamente, a inteligência artificial está influenciando demais em tudo isso. Influenciando de que forma? Você consegue muito mais informações, você consegue muito mais fechar todo esse planejamento através da inteligência artificial. Mas é aquilo que nós estamos falando, não é assim. Você chega lá para a inteligência artificial, ChatGPT. Ah, como é que eu faço tal coisa? Não é assim. Você tem que saber fazer a pergunta, né? É isso aí. Você até deu um exemplo de nós mais velhinhos. Os mais velhinhos têm um vocabulário mais rico, né? E sabe contextualizar tudo que precisa de informação e acaba tendo uma resposta melhor, né? Da própria inteligência. Porque você precisa alimentar essas informações com o maior número de informações importantes que você tem desse produto, desse consumidor e tudo, para ela te trazer alguns resultados interessantes. Então, isso é importante, né? Revolucionou, né? O trabalho da agência. Muito. Diminuiu muito o número de pessoas também, né? Também. Também, porque você vê, hoje, se bobear, você produz uma foto pela inteligência artificial sem ter tirado a foto. Quer dizer, é umas coisas muito loucas para você entender. Tanto é que está tendo já uma conversa sobre isso na Inglaterra, Estados Unidos menos, mas mais na Europa e na Inglaterra, que a inteligência artificial está interferindo muito nesses negócios, em empregos e trabalhos. E aí essa inteligência artificial, ela se alimenta de informações de outras bases de dados, como jornal, como informação de empresa, de laboratório, pesquisas. E essas empresas já estão começando a querer limitar o uso dessas informações para o ChatGPT, para a inteligência artificial. Entendi. Então, está começando nesse sentido, sabe? Mas não tenha dúvida que é uma revolução absurda, mas não tem muito retorno disso. Isso aí Juliano, para a gente fechar esse bloco, por outro lado, a inovação também abre um leque de oportunidades aí para, principalmente para mais novos, né? Com certeza. Não, mas nós também, a gente estuda e vai embora. E a própria pesquisar. Inteligência artificial era um mercado que não existia, que passa a existir todo um mercado que está voltado para a inteligência artificial. Então isso gera novos empregos. Acho que a grande transformação é essa, né? Você cria um novo mercado em que você vai entender como ele funciona, que profissional que você precisa formar para esse mercado. Então, da mesma maneira que você acaba, de alguma maneira, impactando, às vezes, negativamente emprego no mercado, você está criando um outro mercado. Então, inovação é isso, né? A gente acaba alguma coisa sendo transformada e criando novas oportunidades. É sempre uma nova oportunidade a ser enxergada, né? A ser vista, né? Muito bom. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Quero falar um pouquinho de fake news. Nós voltamos em seguida com o nosso Roda Livre. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o publicitário Haroldo Bretas e o Juliano Bretas, Inovação e Sustentabilidade. Vou começar esse bloco com o Juliano. Juliano, o que é mapa de empatia? Então, Edu, o mapa de empatia ele é uma ferramenta que surgiu muito dessa visão na época do Vale do Silício, da inovação tecnológica. Não é para arrumar namorada, não. Ajuda também. Ajuda. Você vai ver. Porque, na verdade, assim, o que está por trás, eu explico um pouco do mapa de empatia. Mas o grande transformação, e essa é uma ferramenta que está embutida nisso, é ouvir o cliente, é entender as dores do consumidor, e daí aí surge a inovação. E não o contrário, como até a gente estava comentando antes, né? Que antes tinha pesquisa e desenvolvimento, que as empresas ficavam trancadas dentro de salas ali, desenvolvendo produto, tecnologia durante anos para depois lançá-los. Então, essa inversão de primeiro vamos entender quem é o nosso cliente, as dores dele. E o mapa de empatia ele é uma ferramenta que ajuda a entender um pouco do pensamento do consumidor perante a um mercado, a um produto. O que ele usa no lugar, o que ele não usa, o que ele pensa na hora que ele vai comprar um produto, uma determinada linha de produto. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a entender um pouquinho a cabeça do consumidor. Antes até de você pensar em produto, solução, mas entender um pouco da dor dele, o que ele passa
fluxo de compra, naquele consumo daquele produto. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante a criar inovação, basicamente. Antigamente, quem liderava um novo projeto, ele usava o famoso comando-controle. Ele controlava, o gestor, ele era o cara que mais sabia ali no grupo e ele cometia poucos erros. Hoje, a liderança é por propósito, por inspiração. E aí, os pequenos erros servem para produzir grandes acertos. Conta um pouquinho como é que é esse ambiente novo de relacionamento nas empresas. Acho que esse também é um grande pilar assim, que as startups trouxeram um pouco para dentro das empresas, né, do mundo mais corporativo. Que é exatamente isso. Se você não testar e errar, você não vai aprender. Hoje a gente aprende como, né? A maioria de nós é desde pequeno. Quando que você aprende as coisas? Quando você erra, não quando você acerta. Então, a maioria das vezes, as empresas tinham muito isso, o controle de minimizar ao máximo o erro. Claro que isso existe, né? Um erro de produção, um erro que possa colocar alguém em risco, isso é óbvio. Mas o erro mercadológico de falar, poxa, vamos testar esse produto, vamos lançar esse produto aqui, em uma semana lançar um protótipo para ver se isso vai pegar, o que a gente errou, o que não errou. Então, o erro hoje faz parte do dia a dia, inclusive da estratégia da empresa. O grande lance é errar rápido e mais barato possível, né? Não vou pôr um caminhão de dinheiro para falar, errei, vou pôr outro caminhão de dinheiro. Então, aí vai ajustando e exato. Errar de uma maneira rápida, ou seja, a gente hoje usa ciclos de design thinking, que é uma maneira de desenhar um produto, fazer um protótipo, testar ele no mercado em uma semana, 10 dias, investindo um pouquíssimo dinheiro. Aquele cara que era o sabichão da turma que controlava, hoje a equipe, a somatória do saber das pessoas que fazem parte da equipe sempre é maior do que de uma pessoa. Então, exatamente. O ambiente colaborativo é que propicia... o compartilhar a diversidade de pensamento e a diversidade de visão também gera inovação, né? Porque aquela coisa, o que é inovação? É um olhar sobre alguma coisa, um outro olhar sobre aquilo. Se eu só tenho o meu olhar, dificilmente eu vou conseguir inovar. Se você traz o seu olhar, ele traz o olhar dele, a gente discute, entende diferentes olhares para aquele produto ou para aquela estratégia, consequentemente você acaba gerando inovação, muito mais ativamente, né? Inovação. Haroldo, recentemente a gente perdeu um publicitário dos mais brilhantes do mundo, né? Foi o Washington Oliveto. Verdade. Ele fez um comercial... bastante tempo, em 1987, para a Folha de São Paulo, que é muito atual. Foi icônico, né? E é muito atual, é verdade, é verdade. Nós vamos soltar ele e, na sequência, nós vamos falar sobre fake news. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Fantástico, né? É possível contar um monte de mentiras só falando a verdade, né? As fake news hoje se tornaram, inclusive por causa da tecnologia, muito sofisticadas, né? Você assiste aquilo, parece que é verdade. Foi o Edu que falou, né? É verdade. É uma preocupação enorme, né? A inteligência artificial também ajudou nisso. E não é só a inteligência artificial. É o que a gente fala do boca a boca também, né? Hoje as redes sociais potencializaram muito isso. Você pega hoje, por exemplo, o WhatsApp. Tem um monte de grupo de WhatsApp. Então, o que nós estamos comentando lá, a fake news. Se o cara comentou, eu comprei tal coisa, não é verdade. Comprei tal coisa, não funcionou nada, não sei o quê, pronto. Espalhou para um monte. Então, assim, aquilo replica. O Gil tem um exemplo disso nesses casos, que é muito... E aquilo se replica. Então, assim, como é que você controla isso? Não é controlar, como é que você detém isso aí, né?
É através de informação, né? É o que eu falo às vezes. Às vezes a minha esposa pega, minha filha, olha, você viu que... Eu falei, peraí, você já consultou isso para saber se isso é fato? Não, mas porque tem hoje ferramentas que você consulta se aquela notícia, aquela informação é fato ou não. É fato, é mito ou verdade, o fato ou verdade. Fato ou fake. Fato ou fake. Então isso tem, mas tem muito mesmo, tem bastante. Isso prejudica em muito produtos, pessoas. Você vê na política, por exemplo, é uma coisa que é disseminado demais isso, né? Então é muito ruim isso, né? Haroldo, a especialidade sua sempre foi o varejo, né? O supermercado, o mercado imobiliário. Como é que você está enxergando o mercado imobiliário hoje? Então, assim, de uma forma geral, o mercado imobiliário evoluiu muito nos produtos no seguinte aspecto. Estão se fazendo muito mais empreendimentos voltado, aquela que nós conversamos agora, para as dores do cliente. Como é que ele quer, a versatilidade do projeto, a adequação a tamanho, enfim, tecnologia embarcada em alguns projetos. E a forma de você trazer a comunicação disso também mudou bastante no aspecto de, no passado, a gente falava muito em tamanho, tantos quartos, dormitórios, suíte, não sei o que, blá, blá. Hoje você traz muito mais os benefícios que aquele imóvel, que aquele empreendimento vai te dar. De proximidade, facilidade, o que tem de área de, vamos dizer assim, de lazer para você conviver com as pessoas, gourmet, a parte gourmet se deu muito mais importante. Por quê? Porque é para você receber as pessoas. Então, hoje, a forma de comunicar empreendimentos é muito mais no social do que você trazer amigos e se reunir do que especificamente na parte técnica, né? Como divulgar isso na parte técnica, vamos dizer. E no setor de supermercado, que é muito ligado a preço, oferta e tal, isso não mudou muito, não, né? O supermercado, de uma forma geral, é muito varejo, né? Preço. Mas o que tem acontecido muito, e é um bom tempo para cá, é que os preços mais ou menos se equilibraram, né? Não dá. Você tem um supermercado que vende arroz a tanto, o outro é mais ou menos o mesmo preço. Não dá para variar muito, não faz mágica. Às vezes o supermercado queima um produto, que a gente fala queimar, e vender abaixo do preço, para trazer o cliente para outros produtos. Mas cada vez mais a comunicação, mesmo para varejo e supermercado, de novo, volta à experiência do cara dentro de uma loja. Hoje o varejo tenta transmitir muito mais, pelo menos a gente faz isso, a experiência que ele tem dentro de uma loja de compra, porque é um passeio, né? Para muita gente, ir ao supermercado é um passeio, até né? Porque hoje você não precisa nem sair de casa para pedir além disso, produto, né? Para você sair até o mercado, você tem que ter essa experiência. É verdade, porque hoje você compra tudo pela internet também. Então, a experiência de você... Isso você tem que transmitir na sua comunicação. Qual a experiência que eu vou ter de ir nesse ponto de venda, né? Então, isso é muito importante. Porque, de novo, preço está tudo mais ou menos equilibrado, né? Então, isso é a importância na comunicação e mudou bastante nesse sentido. Juliano, eu notei que o jovem hoje, ele tem pouco compromisso, por exemplo, fica pouco tempo no emprego, já arruma uma outra oportunidade. A gente sonhava em ter um carro, hoje nem sempre quer ter um carro, usa um outro tipo de transporte. Aquela ideia de ter uma casa também, ele não está muito ligado aqui com a cidade, tem oportunidades no mundo inteiro. Como é que você enxerga esse novo consumidor? É uma mudança grande de paradigmas, eu diria, né? Paradigmas, ou seja, algo que a gente acreditava e que isso, a geração vem mudando esses paradigmas, né? Então, é isso que você pontuou bem. Eu acho que, assim, existe uma mudança grande do ter, que era uma geração em que a gente era... Eu peguei um pouco essa transição entre uma e outra, né? De você ter um bom emprego, de você ficar um bom tempo no emprego, comprar casa, comprar carro. Do ter para o ser. Então, essa geração nova, ela quer muito mais ter experiências. Então, ela quer morar fora, ela quer ter um propósito, ela quer viajar, ela quer... Então, isso acaba destoando do ter, né? Para você poder viajar mais, para você não ter nada que te prenda, você precisa ter menos e ser mais. Então, eu acho que é uma grande mudança de paradigma e que isso acaba mudando tudo, né? Inclusive a relação de emprego, a empresa com o funcionário. Então, por isso que a gente fala hoje muito do propósito da empresa. Essa geração, ela quer trabalhar numa empresa muito, muito mais pelo propósito, aquilo que ela está fazendo, do que pelo próprio salário que ela recebe. Então, é uma mudança de paradigma em que a própria empresa, o mundo corporativo, está tentando se adequar e está tentando entender.
mas é bem nítido. Eu vejo isso até pelo mercado que hoje eu atuo, que é o mercado automobilístico, em que a gente tem uma nova geração que realmente ela não quer mais, o sonho dela não é mais ter um carro. Ela prefere alugar, ou nem ter, ela anda de Uber, né? Pra cima e pra baixo, não tem mais o carro. Você trabalha na Aversa, é isso? Isso, eu trabalho no Grupo Aversa, que é uma rede de concessionárias Honda, aqui no interior paulista, né? Então a gente passa muito por isso. Estão em várias cidades, né? Então são 6 cidades de automóveis e mais 9 de moto. Opa, Então a sede é Piracicaba. A sede, isso, a matriz fica em Piracicaba. Muito bom. Para a gente fechar esse bloco, Juliano, quais são as profissões do futuro? Então, assim, é difícil a gente saber, né? Até porque cada dia mais... sabe qual vai... Exatamente. O que vai estar trabalhando. A gente estava falando sobre isso, né? É difícil a gente saber, olha, isso aqui, mas com certeza passa pelo entendimento de social e da tecnologia, isso não tem dúvida, né? Programação, inteligência artificial, por exemplo, né? Para a própria inteligência artificial trabalhar, a gente tem que ter alguém que, de alguma maneira, tecnologicamente, faça a coisa acontecer. Mas uma coisa que a gente tem percebido é que a gente tem voltado um pouco também às necessidades mais, como é que eu vou dizer, sociais e psicológicas, né? Porque enquanto a tecnologia traz toda essa conveniência e toda essa comunicação fácil, a gente hoje enfrenta problemas que, na sociedade, como problema psicológico mesmo. Então, psicólogos, sociólogos, então cada vez mais são profissões que são muito antigas, né? Ligado à Grécia Antiga, estão em voga de novo para a gente entender esse novo contexto, porque isso impacta na vida da gente, psicologicamente, socialmente. Então são profissões que parece que estão reaparecendo aí no mercado como profissões que estão em alta. Né? Muito bom. Nós vamos precisar fazer mais um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso Roda Livre. Iniciando o terceiro bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o publicitário Haroldo Bretas e o especialista em inovação e sustentabilidade, Juliano Bretas. Haroldo, você teve programa na televisão, você está com um podcast, Fermento em Pod, é isso? Que fala também sobre... Fermento em Pod. Sobre inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, liderança, é bem nesse universo de assuntos. Você tem uma produtora também e produzia o programa do colunista Almir Reis. Casual. Conta um pouquinho dessa experiência. Assim, sempre gostei dessa área, né? Eu me lembro quando eu trabalhei, no começo da minha carreira, eu trabalhei na Promon Engenharia, né? Fiz análise de sistemas, né? Então, como analista, trabalhei na Promon Engenharia. Até ontem está conversando sobre isso com a Antônia Maria Zogaib. Um abraço, hein, Antônia? E nessa época eu comecei a fazer, porque eu gostava, fazer filmagem de aniversário, casamento, esse tipo de coisa de fim de semana. Fazia de fim de semana, por hobby, gostava, pô. E aí, numa data X, eu encontrei o Francisco Robbins, que era ele tinha empresa de imobiliária, né? Vendia lá Duas Marias. Me lembro, condomínio Duas Marias. Falou, Haroldo, você não quer fazer uns vídeos aí pra mim também? Não sei o quê. Comecei a fazer o vídeo, do vídeo começou a fazer o vídeo, então vamos fazer, enfim, começou a agência daí. Olha que legal. Agência de propaganda aí. Então eu sempre gostei dessa área de televisão, sempre gostei de produção, televisão. E aí, ao longo do tempo, a gente acabou criando um programa que chama Bom Gourmet, que é um programa de gastronomia, tá ainda no YouTube, Bom Gourmet TV, ainda tem no você YouTube. Que apresentava. Isso eu convido chefes de cozinha para fazer os pratos. E a gente recebe o feedback do público que assiste. Então ele fala, olha, eu comi tal prato em tal restaurante. Chama o chefe lá para fazer para eu aprender. Aí a gente chamava o chefe, por exemplo, restaurante do Alemão, Cantina do Alemão, famoso, parmegiana. Todo mundo, pô, como é que ele faz aquele parmegiana gostoso? Aí chamei o Herbert, lá de Itu, ele gravou comigo e ele mostrou como é que ele faz o famoso filé à parmegiana do restaurante do Alemão, a Cantina do Alemão. Tá lá no YouTube, vê lá que vocês vão pegar a receita. Eu assisti alguns programas e você é conhecedor de vinhos e tal, né? Gosto também. Gosto. Tem o sommelier, o enólogo e o enófito. Enófilo. Enófilo. Explica um pouquinho a diferença entre basicamente, assim, o sommelier é aquele que trabalha no restaurante
que compatibiliza o que você pediu de prato com o vinho que eventualmente você vai tomar. E não é só vinho, lembrou bem o Juliano no nosso papo, cerveja também, sei lá, um outro etílico, charuto também. Tem charuto, que não sei se é sommelier ou de charuto, é sommelier? De charuto também. Então esse é o sommelier. O sommelier ele está ali para auxiliar o cliente. O cliente, o que ele vai comer, compatibilizar, que a gente fala, harmonizar comida com a bebida. O enófilo é aquele cara que gosta de ler sobre vinho, quer entender sobre vinho. Ele não é um profissional, ele gosta de entender, ler, que é o que eu faço, que gosto de ler. E o enólogo é aquele que trabalha em vinícolas mesmo, fazendo a formulação dos vinhos, né? Combinando uva, mistura, não sei o quê. Basicamente é essa a diferença. Então o enólogo é o profissional. É o profissional. O certo é te chamar de... Enófilo. Enófilo. Legal. É bonito o nome, né? Me fala um pouquinho do programa do Almir Reis. Então, aí eu estava, me lembro como se fosse hoje, cara, faz uns 34 anos já, quase. O programa do Casual ficou no ar 32 anos, praticamente. Olha que legal. Muito. E eu estava na Romana, aqui em Campinas, com a Helena até, minha esposa, estávamos sentados, falei, pô, esse programa, eu estou querendo fazer um programa de entrevista de uma revista eletrônica, quem que eu vou convidar para apresentar? Aí eu olho para a mesa do lado, estava o Almir com a mãe dele. Ele já era colunista, não do Correio, ele ainda não era do Correio, era do Jornal de Domingo ainda. Eu olhei e falei, puta, Helena, Almir Reis. Mas na hora eu fui na mesa dele, eu nem conhecia muito ele. Conhecia de vista, o Almir, pum, deu certo, ele topou. E aí a gente começou a produzir o Casual, com o Almir Reis. E aí ficou esse tempo todo, o programa foi para emissora aberta, foi para emissora fechada. Vê que as coisas acontecem meio... você vê, de forma assim, casual mesmo. Casual mesmo, por isso que o nome, o nome Casual veio daí. Pô, como é que nós vamos pôr o nome nesse programa? Eu falei, casual, pô, é uma coisa casual que acontece. E aí foi o programa, grande Almir, abração, viu, Almir? Juliano, atuar em novos negócios, novos projetos, é sempre um desafio, né? Conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia, como é que você trabalha? Então, Edu, assim, é isso que você falou, é um grande desafio porque a gente trabalha muito com o desconhecido, né? E é um desafio, né? Você não saber direito aquilo que o próximo passo que você vai dar, a gente acaba ficando, né, ansioso. Nossa, será que isso vai dar certo? Será que não? Existe um método científico por trás disso? Exatamente isso. É o mesmo método desde lá da Grécia Antiga, que é a gente levantar uma hipótese. Então, olha, eu acho... Se eu fizer esse produto desse jeito, ou se eu vender e fizer uma campanha desse jeito, eu vou vender. Tá, então se eu tenho essa hipótese, eu crio um protótipo, que a gente chama, né? Que é como que eu vou testar essa hipótese que eu estou levantando aqui com o consumidor. Aí eu crio um protótipo daquilo, vou lá e testo com o consumidor, escuto o consumidor. O que você acha disso aqui? Como é que você consumiria isso? O que você consome no lugar disso? E aí a gente aprende com aquilo. Poxa, tem uma coisa que eu não estava pensando. Talvez se eu mexer aqui, se eu mudar ali. Então, é um método extremamente científico. A gente está falando do erro, que claro que acontece, mas é um método científico. Não é testar baseado em nada, né? É testar baseado numa hipótese e validar algumas coisas que a gente quer validar. Então... Antigamente, acho que o Haroldo lembra, tinha aquela câmera... escondida, você trazia os consumidores para testar um produto ou para conversar sobre um programa de televisão e tal, e você filmava aquilo para... o teste. É o teste. Existe isso ainda? Hoje... Então, até existe... Hoje a comunicação é mais direta, Isso, né? é isso que a gente está falando. Por causa da tecnologia, eu consigo testar com o consumidor na casa dele. Então, eu faço um anúncio digital agora, invisto R$20 naquele anúncio e quero ver se as pessoas vão clicar ou não. Então, esse é um teste real, né? Porque quando a gente fala da sala de espelho, que era antigamente... Sala de espelho, isso. É uma coisa que o consumidor não está no ambiente dele, né? Ele sabe que ele está sendo testado. Entendi. Então você acaba criando um viés, né? Você fala, pô, eu tô aqui, o cara me trouxe, me deu lanchinho, eu vou falar mal, vou falar bem. Aqui, né? Então é diferente de eu testar no consumidor na frente da TV, mexendo no celular dele, para ver se ele vai clicar ou não naquele anúncio, né? Entendi. Então acho que o teste hoje ele é mais verídico nesse sentido, né? O mercado financeiro criou um índice para identificar a sustentabilidade. Se o mercado financeiro, que envolve investimento, envolve tudo, está preocupado em investir em empresas que tenham sustentabilidade, isso é obrigatório hoje, né? Exatamente. Acho que esse, inclusive, é o ponto de virada da sustentabilidade. Quando você começa a ler e estudar sobre sustentabilidade,
do momento em que as empresas usavam muito mais para o marketing, para o momento de mercado, é essa virada do mercado financeiro. Quando o mercado financeiro começou a criar indicadores de sustentabilidade, começou a direcionar investimento para empresas que de fato atuavam com sustentabilidade, foi que as empresas começaram a de fato colocar projetos em prática, né? E óbvio, o mercado financeiro, quem que ele segue? O consumidor, né? Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Então, a mudança da maneira de consumir da nova geração acabou pressionando o mercado financeiro, que acaba pressionando as empresas a caminhar para esse lado. Claro que tudo isso que a gente está falando ainda é muito embrionário, né? Assim, não é 99% ainda não olha para esses indicadores, mas já é um grande avanço para a sustentabilidade o mercado financeiro começar a participar mais do jogo, né? Haroldo, o que eu criei ontem necessariamente não vai resolver o problema de amanhã, né? Está muito dinâmico isso. Conta um pouquinho para nós sobre esse novo mundo das mídias sociais. Na verdade, assim, é o que você falou e o que nós estamos conversando aqui, o Juliano comentou, antigamente você pegava um produto, fazia 2 anos pesquisando para soltar um produto. Quando você soltava, hoje você demorar 1 mês para soltar um produto, pode ser que já ficou obsoleto. Então, essa agilidade na comunicação, essa forma de disseminar a informação ficou muito rápida. Então, tudo que você produz ou que você faz, uma ideia que você tem, rapidamente você dissemina isso. Então, os ciclos são mais curtos. Muito mais curto, né? Então, nós estamos falando da campanha, né? Na área de publicidade e propaganda. Você tem uma campanha, de novo, você faz pílulas e com ciclos curtos para você poder otimizando isso e entender o que consumidor. Você mede, a gente fala que é o teste AB. O quê? Você gera 3 pílulas de comercial, joga na rede e vê qual teve mais audiência, qual que teve mais clique, qual que teve mais interação. É o teste ABC que a gente fala. A teve muito mais interação, então é mais esse linha. Tira as outras 2, investe mais nessa. Então você consegue entender qual é a eficiência de um comercial. Diferente de antes que a gente punha na TV e abraça para ver o que dá, né? E a responsabilidade social? A responsabilidade social é outra coisa importantíssima das empresas. Você está comentando com relação a isso? Isso é outro ponto em que a gente, em todas as campanhas, em todos os produtos, em tudo que a gente vai fazer alguma campanha ou algum planejamento, o mais importante é a gente entender se aquilo tem uma... Quando eu falo responsabilidade social, é no todo, né? É no seu ambiente, no ambiente em que você está inserido, no ambiente que a empresa está envolvida. E se for falso, não é vida curta e nem é bom você fazer, porque aí você não vai ter credibilidade naquilo que você está fazendo. E isso é legal, um exemplo, nós estamos conversando, o Gil tem um exemplo legal sobre isso, que é daquela tênis Vert lá. Você contou para nós uma vez sobre esse exemplo de sustentabilidade. Conta para nós. Que é muito legal isso. O cara tem que estar dentro disso. Não pode ser o que a gente chamava de greenwash, né? Falar que é sustentável, mas não é muito, não. Conta esse exemplo, que é muito legal isso aí. Isso eu acho que é uma mudança boa também no paradigma, como a gente estava falando, do consumidor e das empresas, né? Então esse é um case legal, né? Aquela marca de tênis Vert, que é francesa. Na verdade, na França chama Veja. Aqui no Brasil chamou Vert, agora está virando Veja, né? Por causa da questão de intelectual, né? Mas o que eles fazem? Eles pegaram todo o investimento. Então, por exemplo, você pegar um tênis tradicional do mercado, grandes marcas, que não vai estar aqui, quase 80% do preço do tênis é marketing. É investimento. Na margem do tênis. Então, o que esses caras fizeram? Eles falaram, cara, eu não vou investir em marketing, eu vou pegar esses 80% e vou investir em produtos sustentáveis. A borracha que eles usam vem da Amazônia, de produtores locais. O couro que eles usam são de fazenda e tal. O produto fica mais caro, óbvio, porque você tem uma cadeia de suprimento muito mais restrita, só que acaba ficando um pouquinho até mais barato que o tênis tradicional, porque eles não fazem marketing, eles não usam marketing. Mas, como o apelo é tão grande de sustentabilidade, o boca a boca deles é extraordinário. O próprio consumidor faz propaganda da marca, por conta de ser algo verídico, né? Eles vivem a sustentabilidade. Então, o consumidor enxerga naquilo um valor que ele não vê em outras marcas e ele mesmo acaba divulgando. Tem um case legal, uma entrevista de um deles, dos fundadores, em que um astro francês lá, um ator, liga para eles e fala, eu queria me manda um tênis aí que eu vou usar o seu tênis. Ele fala, não, se você quiser ir na loja, está disponível na loja para você comprar.
Não, mas ele falou, não, assim como todo mundo, você tem dinheiro para você ir lá e comprar o tênis. Então eles não usam o marketing de influência, eles não pagam influenciadores, eles querem que a coisa seja real, que as pessoas usem porque elas queiram usar, não porque elas estão ganhando aquele tênis e precisam fazer propaganda dele. Então é bem interessante essa mudança também de paradigma. Né? Haroldo, para a gente fechar esse bloco, a gente falou de responsabilidade social. Você faz um trabalho social na Casa Maria de Nazaré. Conta um pouquinho como é que é esse trabalho, muito legal, e o que essa casa faz. Casa Maria de Nazaré foi fundada há um bom tempo atrás, muito bom. E ela hoje é administrada, o nosso presidente é o Zumiro Furlan, que é o presidente. Por sinal, faz um excelente trabalho, parabéns, e eu estou muito orgulhoso de participar dessa diretoria. Basicamente, a Casa Maria de Nazaré, ela tem o contraturno das crianças que vão na escola, né? Então, ela tem uma unidade que hoje abriga mais de 800 crianças. Contraturno é a criança vai de manhã na escola, à tarde ela fica lá. Então, a criança vai de manhã lá, se ela estuda à tarde. Então, de manhã ela vai lá, faz sua lição de casa, tem salas de aula, tem ginástica, tem tudo. Tem sala de computador, tem tudo. Ela faz a lição dela, tem aulas. É gratuito. Tem aulas, toma o seu lanche e vai para a escola. Nesse momento, entra a turma que estava na escola de manhã. E aí tem todo o processo de contraturno nesse sentido. Então, ela abriga hoje mais de 800 crianças. 800? Mais de 800 crianças. Caramba. Serve mais de 2.000 refeições por dia. 2.000 refeições. Tem uma cozinha, depois que foi reformado, um prédio enorme agora. Onde que é? Ele fica como eu falei o nome do... Matão. Acho que é Matão. Matão. É. E ele abriga 800 crianças nesse contraturno que eu já te falei. E tem também uma outra unidade, que é a unidade que recebe crianças de maus-tratos. Opa. Então, quando ela tem alguma denúncia de maus-tratos, o juiz manda para essa casa nossa, aí a criança... ela recebe, a casa de passagem que a gente chama, ela recebe a criança, lá ela recebe roupa, alimento, material, mochila, recebe tudo. E aí ela fica até o juiz definir para onde vai. Se volta com os pais, se não volta, né? E recebe crianças de recebe nenê até 17 anos e 11 meses. 18 já não. Então, esse trabalho é muito legal. Então, acho que vocês deviam entra no site na Casa Maria de Nazaré, vocês vão poder, de alguma forma, entender o que é e poder ajudar. Porque é um trabalho muito legal, muito legal. Muito bom, parabéns pela sua atividade lá. Nós vamos fazer o último intervalo e voltamos para o último bloco do nosso Roda Livre. Iniciando o último bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o publicitário Haroldo Bretas e o especialista em inovação e sustentabilidade, Juliano Bretas. Haroldo, vamos corrigir o endereço da... Então, isso, um adendo aí, antes que alguém me puxe Casa Maria de Nazaré. Casa Maria de Nazaré está no Campo Grande, na verdade. Eu falei Matão, mas não é Matão, é Campo Grande. Pega John Boy do Lope. John Boy do Lope até o fim da John Boy do Lope. É lá que fica. Legal. Juliano, o que é MVP? MVP. Então, o MVP é um conceito que surgiu também aí muito do Vale do Silício, nessa mudança do que era inovação, conceito de inovação, que é o mínimo produto viável. O que significa isso? Um pouco do que a gente falou lá atrás, né? Ao invés de eu ficar aqui 2 anos pensando como que seria o melhor copo possível para eu lançar no mercado, eu penso qual que seria o mínimo produto que eu poderia lançar no mercado rapidamente para que o consumidor pagasse por ele. Então, eu inverto um pouco essa lógica para justamente conseguir testar rápido, para eu conseguir lançar logo esse copo ou esse produto para ver se o consumidor vai comprar ou não. Então, e por que mínimo? Porque ele precisa ter um valor, óbvio, né? O consumidor precisa enxergar algum tipo de valor naquele produto para ele poder consumir. Então, isso a gente vê muito em produtos de tecnologia, né? Então, quando você pega um produto do Google, por exemplo, você vê que todo dia tem uma atualização. Quase todo dia. Então, ele não espera ter o melhor produto possível. Ele tem um produto mínimo
e aí ele vai melhorando aquele produto conforme ele está no mercado. É quase como aquele trocar o pneu com o carro andando, né? Então esse é o conceito de inovação. A gente vai melhorando o produto, mas ele já está no mercado. Eu já estou ouvindo o consumidor, eu já estou vendo aquela pessoa comprar aquele produto e vendo como eu posso melhorar aquele produto. Toda inovação, ela tem uma implantação complexa, né? Tem que haver uma mudança de mentalidade para você se implantar numa empresa mais antiga, por exemplo, Sim. né? Esse é um grande dificuldade das empresas maiores, né? O corporativo muito grande, né? Porque a lógica é o contrário dessa, né? A lógica é eu tenho que ter um controle muito grande das coisas, então eu tenho muito indicador, muitas áreas controlando. Eu pego um caminhão de dinheiro, né? E boto naquilo, desenvolvo aquele produto durante 1, 2, 3 anos antes de lançar no mercado. Então, você mudar essa cultura, essa maneira de ver o mercado, a aversão ao risco, né? Então, de errar, né? Pô, você imagina pegar grandes empresas, ela tem medo de lançar um produto, porque às vezes ela já tem a credibilidade do nome, ela não quer errar. Então, é uma mudança de cultura muito grande e realmente difícil. Mas, ao mesmo tempo, o mercado já está exigindo isso, né? Então, você vê empresas de centenárias que sumiram de um dia para o outro. Ou próprias empresas de tecnologia, BlackBerry, por exemplo, né? Revolucionou em 2, 3, 4 anos, sumiu do mercado. Então, se você não consegue, de alguma maneira, caminhar com esse pensamento de ouvir o consumidor, testar, validar rápido, consertar a rota, com certeza está fadado a vir alguém no seu lugar e fazer melhor que você, né? Melhor fazer antes que algum aventureiro o faça, né? Exatamente. Dom João VI falou. E tem muitas... Você falou isso sobre esse assunto. As grandes empresas são difíceis de mudar, né? Você pega uma grande empresa, é difícil. Então, o que a gente tem percebido, me corrija aí, é que as grandes empresas têm criado outras empresas satélites, que a gente chama de spin-off, né? Empresas menores, com um negócio que ela está desenvolvendo, mas à parte. Cria uma outra empresa para que ela possa ser ágil. Não fica no staff daquela, porque o staff daquela é, vou mudar isso, fala com o presidente. Isso. Essa não, ela cria uma spin-off, essa spin-off começa a fazer um produto, mas assim, erra, acerta, porque não está no preso a toda essa gestão e administração de empresa maior. É uma cultura, eu participei e conheço bastante o iFood, né? Não trabalhei, nem tive, mas eu tenho bastante amigos meus que trabalham lá. E uma fórmula que tem funcionado muito bem no corporativo é a ambidestria cultural. Ambidestria. Que é o quê? Eu preciso ter uma estrutura que vá muito bem no operacional, então que entregue produto, que minimize custo, que tenha uma logística, e um lado muito criativo para eu ficar inovando. Então, eu tenho que ter ao mesmo tempo um processo que eu não erre e produza, e por outro, eu tenho que ter equipes pequenas testando muita coisa, validando muita coisa ao mesmo tempo. Então, o Fabrício, que era o CEO do iFood, falava, ele tem às vezes 10, 12 produtos sendo criados ao mesmo tempo e morrendo. Esse daqui não deu certo, aquele lá não deu certo, esse aqui não deu certo. Enquanto o grande operação continua funcionando bem, entregando, né? Então, é um modelo que as empresas têm trazido que tem funcionado, essa ambidestria organizacional. Juliano, a sustentabilidade, ela qualifica o produto, né? Ela incorpora valor ao produto. Exatamente. Hoje tem isso, né? Assim, você comentou de uma empresa, Patagônia, é isso? A Patagônia eu acho que é uma dos grandes cases assim, de sustentabilidade, e é isso que você falou, né? Desde que seja real, que aquilo realmente seja vivido, não só pelo produto, mas dentro da empresa. O que ela tem de diferente? Então, a Patagônia, ela começou já um pouco com essa... Desde o fundador, que é o Yvon Chouinard, se não me engano. Então, ele deixava... Ele fazia... Ele mesmo era escalador, ele escalava a montanha. Então, ele quis criar um produto dele. E toda a equipe dele tinha que ser escalador também. Então, toda a equipe dele, ele deixava no meio do expediente surfar. Você quer ir surfar? Pode surfar. Então, ele começou a incorporar dentro da empresa uma cultura de sustentabilidade, de contato com a natureza, de respeito, matéria-prima e tal, que hoje a empresa vive aquilo. Então, ela levanta, quando você vai ver, hoje a Patagônia é uma das que mais faz documentário sobre desmatamento, sobre... É uma empresa de roupa. Você vai falar, uma empresa de roupa está investindo em documentário, mas é que ela é tão enraizada a sustentabilidade nela que ela levanta essa bandeira. E isso acaba atraindo um público específico que se vê nesse valor, né? Então, falar, em vez de eu comprar uma marca que
que põe lá uma grande atriz para falar sobre a marca, eu compro uma marca que realmente está atuando em preservar o meio ambiente, em preservar desmatamento. Então, ela é um grande case nesse sentido. Que é esse também que, desculpa interromper, que ele usava aqueles jalecos, como é que é? Lá no mercado imobiliário, no mercado financeiro. O mercado financeiro de Nova York, né, da Bolsa, começou a comprar muito roupa da Patagônia e bordava a marca da empresa, né, do mercado financeiro de investimento. Aí ele proibiu. Ele não quis, ele falou: o mercado financeiro não representa aquilo que eu acredito. Aí ele proibiu de vender para as empresas bordarem a marca, porque ia contra os valores. E vendia bem. Então, é isso que a gente fala. E finalizando esse case da Patagônia, que é interessante, os objetivos deles não são de crescimento financeiro. Eles não têm assim, esse ano a gente precisa crescer 10% financeiramente. Não. Eles têm que manter um padrão e conseguir entregar, mesmo que seja a mesma quantidade de produto do ano anterior. Eles não procuram crescimento pelo crescimento. É bem interessante. Assim. Haroldo, conseguir relacionamentos engajados nas redes sociais, fazer bombar as marcas, isso é um dos seus desafios. Sim, e é um desafio mesmo. Então, mas tudo está ligado àquilo que nós falamos desde o começo lá, né? Eu preciso entender o meu cliente. E para entender meu cliente, eu preciso estar par e passo seguindo-o, vamos dizer assim. Porque aí eu sei do que ele gosta, dos costumes, dos hábitos dele, e tudo isso tem que estar retratado na sua campanha ou no seu material que você está produzindo ou no produto que você está anunciando, que você está divulgando. Aí fica mais fácil. Citou a Patagônia. As empresas de sucesso, elas têm os seus valores incorporados na marca, sim, né? Que a gente trabalha bastante sobre isso, é o propósito, né? Que a gente fala sempre, propósito da marca. As pessoas têm que ter propósito na vida. É uma coisa muito legal. Quando você começa a estudar sobre esse assunto também, que é propósito, você está no mundo para quê? Pô, às vezes a pergunta para uma pessoa, você está no mundo para quê? Vou trabalhar, ter meus filhos, ganhar dinheiro, sei lá. Mas se você entender qual é o seu propósito, meu propósito é trazer mais educação para as pessoas, tudo que eu puder ajudar na educação, é esse o meu propósito. E as empresas têm que ter o propósito dela, porque aí você vai ter os funcionários engajados nesse propósito, você vai ter uma comunicação engajada no propósito dessa empresa e a forma de comunicar. Esse é um outro trabalho que a gente desenvolve também dentro de empresas, que é entender qual é o propósito da empresa e implantar tudo isso. Haroldo, infelizmente o tempo voou. Foi deliciosa a conversa. Se alguém quiser saber mais do seu trabalho na agência, Bretas Comunicação, como é que se contacta? Tem o nosso site, bretascomunicação.com.br. Tem o meu WhatsApp também, que é meu, pode ligar para mim mesmo no WhatsApp. É 19981012076. Até para bater papo também, pode mandar mensagem. Receita, pode mandar receita. Receita, eu tenho um grupo lá que eu posto tudo quanto é receita, também. Dica de vinho, também pode perguntar, não tem problema. A gente é ambidestro, como diz o Juliano, inovação, sustentabilidade. Se alguém quiser falar com você, como é que eu tenho Instagram, @gilbretas, GIUBretas, que eu tenho Instagram. E eu tô lá no Grupo Aversa, né? Honda Versa, se botar Honda Versa no Google, você acha a empresa. Eu tô lá como gestor na parte de marketing, CRM e tocando essa parte de inovação também. E se quiser comprar um carro também, né? Se for um Honda, melhor ainda. Carro e moto. Melhor ainda, se for. Muito bom. Agradecendo ao Haroldo. Muito obrigado. E agradecendo principalmente a você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos na próxima semana com o nosso Roda Livre.